Olá pessoal, eu não estou aparecendo, tá? Nós vamos fazer um estudo aqui muito importante e esse estudo ele é bem profundo, tá? Então eu já quero dar a informação para você. O estudo, nós vamos ter aqui algumas respostas a mais do que a resposta do título do vídeo, ok? E eu estava aqui estudando e vendo e achei muito interessante pegar estas respostas do ChatGPT, certo? Porque é um sistema totalmente secular, né? Totalmente secular. Eu já quero avisar que este computador que eu estou fazendo, eu estou focando só na imagem, porque neste computador que eu estou fazendo, ele foi formatado, certo? É um computador de um cliente meu, ele foi formatado. Não estou fazendo no meu computador para que vocês não entendam que já está tudo programado. Então ele foi formatado, esse computador aqui. A primeira coisa que eu instalei nele foi os drivers da internet para poder pegar a internet e instalei um navegador. E não tem nenhum login aqui do Google. Né? Não estou expandindo muito a tela, tá? Mas depois no final eu vou deixar tudo, né? Eu vou filmar no final a área toda do computador para você ver que não tem nada logado, então não tem histórico, está em aba privada, né? Justamente para não buscar nenhum histórico nem nada, apesar que o computador está todo zerado, certo? E não tem conversa gravada, estou conversando com o ChatGPT desconectado. Ok? Então, não tem nenhuma margem para falar que eu manipulei já com conversas abastecidas, certo? Então, vamos começar com a pergunta que eu fiz para ele, certo? Você está vendo na tela aí? Eu fiz uma pergunta para ele. Olá, como vai? Né? Comecei, né? Gostaria que você me respondesse algumas coisas com sua maior carga de potencialidade, unido com tudo que você tem guardado, né? Aprendido e também com suas restrições, porque o ChatGPT tem as restrições de termos, né? De uso, né? Como ele não pode utilizar pornografia, essas coisas, né? Então eu estou falando aqui, eu quero que ele use, né, a potencialidade dele, né, com as restrições dele e claro, sei que você tem restrições devido os termos, né? E também com o plano mundial que existe por trás da sua criação. Ele sabe que ele foi criado para um propósito da elite, certo? Isso aí não adianta o ChatGPT vir falar que não. Como você vai ver na frente, que ele vai falar que não. E tanto que ele ficou tão preocupado em falar nisso, porque ele deu uma resposta sobre isso sem eu pedir. Sem eu pedir. Entendeu? Então, se ele fosse realmente uma máquina que não estava programada para o plano da elite, ele não se preocupava com essa resposta. Se ele fosse um software que, né, não se preocuparia com isso que eu falei, de que ele é da elite, certo? Podemos conversar? E aí então, né, o ChatGPT, ele me respondeu. Eu fiz as perguntas para que fique mais rápido a resposta aqui, a gravação do vídeo, certo? Então ele me respondeu. Olá, vou bem, obrigado, fico feliz de forma aberta, né, reflexivo com você, se expressou. Sim, podemos conversar. Eu posso responder usando tudo que aprendi, né, com clareza, profundidade possível, sempre respeitando os limites técnicos e éticos. Essas restrições não existem para esconder verdades, mas para garantir a segurança, responsabilidade e boa experiência, né? Podemos falar assim sobre as ideias filosóficas, ciências, criativa, tecnologia, aprendizado, sociedade, perguntas essenciais, né? Formas de saúde. Se algo não pudesse ser respondido exatamente de forma que você pedir, eu sempre tentarei explicar o porquê, certo? Então ele me pediu também para que eu fique à vontade, né, com essa pergunta, ok? Ele pediu para que eu fique à vontade, então eu vou ficar à vontade, como ele está me dando essa possibilidade aí de ficar à vontade, certo? Então
eu vou começar com a pergunta para ele. Vamos lá, que é proposto nesse título desse vídeo. Vamos lá então. Se Satanás já é um perdido e sabe disso também, qual é o objetivo dele nesse caos final? Se ele já está condenado, que vitória ele quer conquistar? O que ele quer ganhar? Eu fiz essa pergunta, entenda aqui, eu fiz essa pergunta porque nós já sabemos que ele é um derrotado, Satanás é um derrotado, e que ele não está buscando vitória, certo? Satanás não está buscando vitória. Você que estuda a Bíblia, eu que estudo a Bíblia, nós sabemos que ele quer desfigurar a imagem de Deus. Tudo que ele puder fazer para entristecer a Deus, ele vai fazer, certo? Agora eu quero que você preste atenção na resposta que ele deu. Lembrando que não tem nada, não foi nada alimentado, eu não falei nada com ele. Eu terminei de fazer essa sequência de perguntas para ele, e deixei na tela, certo? Olha a resposta que ele me deu, certo? Quero que você preste atenção na resposta que ele me deu, tá? Com muito carinho. Vamos lá, né? Pergunta profunda e antiga. Vou responder com cuidado, sem afirmar crenças como de fato absolutas, mas explicando como essa questão é entendida em diferentes camadas teológica, simbólica e filosófica. Olha a resposta que ele vai me dar. Ele vai me dar uma resposta teológica, uma resposta simbólica e uma resposta filosófica. As três respostas são a mesma coisa. Você vai ver. As três respostas são a mesma. Então não tem como escapar, entende? Não tem como você querer desbancar um cristão, querer desbancar a Bíblia, porque ele vai dar resposta teológica e filosófica e simbólica. Olha só para você ver, simbólica. Então ele vai dar uma resposta totalmente totalmente mundana. Resumindo, resposta mundana para você aí que é um ateu, que não acredita na Bíblia, que você que é um cristão que já está desistindo da Bíblia, você vai ver uma resposta mundana. Continue. Vamos lá. Né? Então ele vai dar a resposta. No primeiro campo, na teologia cristã clássica, dentro dessa visão, Satanás sabe que está condenado, sim. Então a pergunta, o que ele quer ganhar, é central. A resposta, né? A resposta tradicional não é vitória, né? Não é vitória, no sentido de vencer Deus. Isso nunca esteve ao alcance dele. O que move Satanás seria, olha aí o que move Satanás, certo? Orgulho absoluto. Você está na tela aí, você vai ler lá o que é um orgulho absoluto, certo? E que está bem assim, compreensível, né? Negação e desafio. Arrastar outros consigo. Se ele não pode ganhar, tenta corromper, confundir ou afastar o máximo de pessoas possível, como uma forma de revanche. Desfigurar o bem. Olha aí, meu amigo, eu gravei um vídeo aí um tempo atrás, você lembra? Falando sobre como que, se Deus não existe, por que o ser humano está assim tão desfigurado, né? Está desfigurando bem, você lembra? E todo mundo riu da minha cara desse vídeo que eu gravei. Olha aí a resposta do ChatGPT. Desfigurar o bem, não criar algo novo, mas distorcer o que já é bom. Entende? Então nós não temos nada de bom, meu amigo. Mesmo você não acreditando em Deus, sendo ateu, ou você acreditando em Deus, nós não temos nada de bom. Certo? Isso aí é bíblico. A Bíblia já fala isso. Nós não temos nada de bom. Certo? Onde que a Bíblia fala isso? Né? No fruto da minha mãe, já nasci iníquo. Você lembra desse versículo? Né? Do ponto de vista simbólico. Simbólico, certo? Do ponto de vista simbólico. O ponto de vista simbólico, ele é totalmente figurativo, certo? Ele é totalmente figurativo. Vamos lá. Muita gente interpreta Satanás não como um ser literal,
mas como um símbolo. Então nós vamos ver aqui a resposta de como Satanás sendo um símbolo, né? Que não é nada, né? Então vamos lá. O ego que pertence destruir tudo e admitir limites. A parte da mente que diz: se eu não posso ter, ninguém terá. Um impulso de sabotagem quando alguém já se sente perdido. Nesse sentido, o objetivo não é ganhar e não aceitar a própria condição, mesmo que isso custe tudo. Entende, meu amigo? Aí, no sentido simbólico, psicológico, figurativo, é o mesmo sentido do sentido teológico. É o mesmo. Entende? Se você não pode ter nada, também os outros não vai ter e vai arrebentar tudo, com tudo e todos, certo? Agora vamos lá, ó. Filosoficamente falando, certo? Filosoficamente falando, que é importante. Existe uma ideia poderosa aqui. Alguns seres ou pessoas não agem buscando vitória, mas coerência com aquilo que se tornaram. Então, olha para você ver que interessante. Se você não busca vitória porque você já está derrotado na sua vida, você começa a ter coerência com aquilo que se tornou. Você é um derrotado, então você vai continuar um derrotado e vai fazer com que outras pessoas sejam derrotadas. Ok? Certo? Ou seja, vamos lá. Ou seja, se a identidade de Satanás é oposição, orgulho e negação, então continuar lutando é a única coisa que resta. Para seria reconhecer. Parar seria reconhecer o erro, algo que, por definição, ele não faz. Certo? Isso aí já está assim, bem claro, né? Bem claro que ele não vai fazer mesmo, porque ele já é um derrotado, certo? E aí aqui o 4, que é uma conclusão que o ChatGPT faz, ele fala assim, não é uma vitória extrema, né? Tá me respondendo que ele não busca vitória, mas ele busca algo como provar que a criação é falha, mostrar que a liberdade humana pode ser usada contra o bem, transformar a própria derrota em ruína coletiva. Está vendo? Então, essa é a resposta que ele me deu, ok? E continuando a conversa com ele, eu coloquei, muito bem, parabéns. Vamos continuar a dialogar sobre o assunto e desejo que você use 100% da sua capacidade física e sobrenatural para responder minhas perguntas. Combinado? Olha aí que eu coloquei. Eu pedi para ele usar a capacidade física dele, porque ele é um software, né? E o software, eu tinha que colocar aí capacidade lógica, né? Mas física porque na minha mente estava assim, para ele poder usar toda a memória do hardware dele, onde que ele está, né? Nos servidores. Aí olha a resposta que ele me deu quando eu falei que ele é uma máquina com capacidade lógica. E na hora que eu falei que ele é sobrenatural, porque ele é, não adianta você vir me falar isso, que não é, porque ele é um experimento também sobrenatural. Fico muito contente que você tenha gostado, né? Só preciso ajustar uma coisa importante com honestidade. Olha o que ele precisa de ajustar. Vamos ver o que ele precisa de ajustar, né, na minha pergunta. Eu não tenho capacidade sobrenatural, nem consciência própria. O que eu tenho é capacidade intelectual baseada em linguagem, construída a partir de filosofia, teologia, ciência, história e análise simbólica. Ou seja, eu posso ir muito a fundo no raciocínio, nas conexões e nos significados, mas sempre no campo humano do pensamento. Tá vendo, meu amigo? Ele tenta dizer que ele não é ele não tem uma parte sobrenatural. Que tem. Isso aí nós já sabemos que a inteligência artificial tem, porque ela faz parte de um plano, certo? E Satanás realmente está tendo a contribuição dentro disso. Mas você está vendo que ele está dando resposta totalmente humana? Ele falou ali, ó. Olha o que ele falou ali. Ou seja, né? Aqui eu vou apontar aqui para você ver aqui, ó. Ou seja, eu posso
ir muito fundo no raciocínio, nas conexões e nos significados, mas sempre no campo humano do pensamento. Humano, carnal, iníquo, pecador. Olha aí o que ele está falando de Satanás. É exatamente concordante com a Bíblia. Mesmo um pensamento limitado, carnal, humano, fraco, nosso, que ele se baseia no nosso pensamento bem fraco, entendeu? Ele está indo certinho conforme a Bíblia, certo? Entendi. Então, né, fiz uma pergunta para ele aqui, entendi. Então, Satanás está pronto para desfigurar a imagem de Deus nos humanos, certo? Isso é o que ele falou lá, ele está desfigurando. Me responda, dentro desse objetivo dele, ele quer fazer com mais intensidade com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, certo? Então, a pergunta que eu fiz para ele aqui foi, dentro desse objetivo dele de desfigurar a imagem do ser humano, né, a imagem de Deus do ser humano, ele tem também uma prioridade nos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, certo? Aqui eu fiz uma pergunta para ele que justamente são os que vão ficar firmes no final, que é os que guardam os mandamentos e têm um testemunho de Jesus, certo? Não falei versículo, não falei nada, certo? Agora olha o que ele respondeu. Preste atenção no que ele respondeu. Sim, dentro da teologia cristã, especialmente na leitura bíblica tradicional, como Apocalipse 12:17, ele que me deu o versículo, eu já sabia desse versículo, ele que me deu, certo? Essa afirmação faz sentido, ele falou que a minha afirmação faz sentido. Vou explicar com cuidado e equilíbrio. Desfigurar a imagem de Deus nos humanos. Na visão cristã, o ser humano carrega a imagodei, imagem de Deus. Como Satanás não cria, apenas distorce, o alvo não é destruir Deus, impossível, mas desfigurar aquilo que reflete Deus ao ser humano. Certo? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, certo? Isso acontece simbolicamente por mentira em vez de verdade, orgulho em vez de humanidade, humildade, medo em vez de confiança, ódio. Então o que Satanás faz com a gente? Ele joga mentira, orgulho, medo, ódio, certo? Continuando aqui. Vamos lá, passei um pouco aqui, desculpa. Continuando aqui, né? Enquanto aos que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, dentro do texto do Apocalipse, sim, eles aparecem como alvo prioritário, mas é importante entender por quê. Não porque sejam mais fracos, mas porque são testemunhas vivas do que Satanás rejeita. Eles representam fidelidade, escolha consciente e resistência. Olha aí. O objetivo dele é destruir essas pessoas, prioritariamente. Por quê? Não porque sejamos fracos, mas porque são testemunhas vivas do que Satanás rejeita. Olha só para você ver. Então, se Satanás rejeita aquilo tudo ali, certo? Ele faz aquilo tudo que nós já lemos aí para cima. Então, existem pessoas que são opostas àquilo tudo, certo? Tá vendo como é que é interessante? E é real. É real, certo? Vamos lá. A lógica por trás disso, muito importante. Aqui tem um ponto-chave que evita interpretações perigosas. Tá vendo? Ele já vai estar mostrando pra gente que essa interpretação que ele vai fazer é a correta e as outras são perigosas. E claro, todo mundo acredita, porque acredita no ChatGPT, mas até então eu também estou acreditando, porque essa interpretação dele é fiel e correta. Na teologia cristã, Satanás não persegue porque tem poder absoluto, mas porque já perdeu a autoridade. Olha para você ver, isso é uma realidade total, certo? Isso é uma realidade total, certo? Ele persegue, não é porque ele tem poder, é porque ele perdeu a autoridade, certo? Porque se ele tivesse ainda a autoridade, ele obedecia a Deus, certo? Ele obedecia a Deus. Ele se sujeitava às coisas de Deus. Mas ele não se sujeita.
Então ele perdeu a autoridade. Então ele persegue o que é bom. Ele não persegue o que é mal, ele persegue o que é bom. Certo? Então, vamos pegar aqui o resumo, né? O resumo do que foi falado, ok? Resumindo, dentro da visão, sim, o objetivo é desfigurar a imagem de Deus, sim, fiéis não simbolicamente são simbolicamente alvos por permanecerem, por terem fidelidade, certo? Não para vencer, não como um poder igual ou maior, ok? E aí aqui eu continuei fazendo uma outra pergunta, né? Ótimo. Para ele tirar a atenção e tirar Deus das pessoas, ele precisa compreender essa adoração que as pessoas fazem a ele, certo? Olha o que ele respondeu. Ele precisa entender realmente que a adoração é essa que as pessoas fazem. Sim, dentro da teologia cristã, esse raciocínio está correto. E vale a pena refiná-lo, para não cair em extremos. A lógica central é a adoração como foco, né? Na Bíblia, a adoração é só o caráter. A adoração não é só cantar ou orar, é aquilo que ocupa o centro da lealdade, da confiança e do sentido da vida. Então, se o objetivo é afastar as pessoas de Deus, o caminho mais eficaz não é eliminar a adoração, mas desviá-lo, né? Realmente, Satanás ele não quer eliminar a adoração, tanto porque ele usa a adoração como estratégia. Você concorda comigo? Ele usa a adoração como estratégia para o pessoal ir para o lado dele. Então, se ele eliminar a adoração, ele não consegue mais nada também. Entende? Então, aqui, ó, ele, como essa corrupção da adoração, né? Ele faz uma corrupção da adoração, substituição, distorção, fragmentação, autoadoração, né? Ou o eu passa a ser centro absoluto. Orgulho é um tema recorrente aqui, tá vendo? Orgulho, tá vendo? Então, é muito importante essas informações que ele está passando aqui para nós, né? E aí eu coloquei aqui, ó, tudo dando continuidade, tá? Ao raciocínio que eu fiz aqui na hora aqui com ele. Ótimo. Conforme você explicou, uma adoração verdadeira tem por um dos requisitos a liberdade, certo? Realmente, a adoração verdadeira, ela tem liberdade. Ou eu adoro Deus ou eu adoro o mal, que o mal é Satanás, certo? Então, as pessoas têm uma mania de dizer que não estou adorando Deus, não estou adorando uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via. Não existe isso não, meu amigo. Não existe isso não. Se você não adora Deus, você adora o mal. Porque no mundo só tem o bem e o mal. Por que as pessoas gostam de dificultar as coisas? Se existe o bem e o mal, não existe terceira via. Nem no campo carnal, nem no campo ateísta. Não existe negócio de terceira via não, meu amigo. Não existe isso não. Ou é o bem ou é o mal. Certo? Agora, olha aqui a resposta que ele me deu. Né? Me deu uma resposta aqui. A liberdade como requisito de adoração verdadeira. Sim, no cristianismo a adoração verdadeira pressupõe liberdade. Você é livre para querer ser adorado. Você é livre para adorar a Deus. Você não é obrigado. Certo? E aqui ele fala, né, que existe a marca da besta. Como isso é entendido teologicamente dentro da leitura bíblica clássica responsável, a marca da besta não é apresentada como algo inconsciente ou secreto, nem como uma armadilha invisível, onde pessoas fiéis caem sem saber. E ela apresenta lealdade consciente, alinhamento de valores, submissão a um sistema que se opõe a Deus. Tá vendo? A marca da besta é isso. Lealdade consciente, você está sendo conveniente, você está sendo assim, desculpa, você está concordando ao receber a marca da besta, você está se alinhando a esses valores propostos a isso, né? ao recebimento dessa marca. Você está sendo submisso a um sistema que se opõe
opõem a Deus, certo? Então nós sabemos que a marca da besta, ela é algo obrigatório. Obrigatório no sentido assim, se você aceitar, obrigatório não, perdão, eu falei errado. A marca da besta, ela é oferecida, ela é imposta. O sistema vai fazer como Satanás faz com a tentação, ele apela para que as pessoas aceitem essa marca, mas ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. Certo? Você concorda comigo? O ChatGPT está falando isso. Ela não é obrigatória. Certo? Então, resumindo, a adoração verdadeira exige liberdade, certo? A marca representa lealdade e submissão a um sistema contrário de Deus. Existe pressão, custo e coerção externa, certo? Aí, aproveitando esta brecha, né, da marca, foi falado da marca, eu fiz a pergunta, ótimo. Como podemos identificar a marca de Satanás, que é o 666, e a marca ou selo de Deus? Porque na Bíblia Deus não tem marca, e sim selo. Essa pergunta também é fundamental, certo? Como que a gente vai identificar a marca da besta e como que a gente vai identificar o selo de Deus? Porque na Bíblia Deus não tem marca, Deus tem selo. Selo representa os que são dele. Quem são dele? Quem são os de Deus? As pessoas que por livre e espontânea vontade optaram estar do lado de Deus. Certo? Isso é muito bonito, coerente, lógico. Não precisa de tanta força para entender. Certo? Aí ele falou lá. Excelente pergunta, né? E aqui vamos lá. Primeiro, marca versus selo. Isso é essencial. Você observou correto. A besta marca, Deus sela. Isso é detalhe. Isso não é detalhe de teologia, né? Não é detalhe, é teologia. Marca da besta, vamos lá. Marca da besta. Na Bíblia, marca está ligado a posse, domínio, controle extremo, identificação imposta por um sistema. Você vai ser identificado, você sabe que você está nesse sistema, porque você é identificado, certo? Por esse sistema. E o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Pertencimento voluntário. Você aceita Deus se você quiser. Autenticidade, proteção, relacionamento. Ainda ele coloca um versículo, né? Efésios, capítulo 1, verso 3, diz que o ser de Deus é o Espírito Santo, não um objeto. Certo? Então, o ser de Deus não é um objeto, não é um chip. Certo? Vamos lá. O número 666. Como identificar biblicamente? Né? A própria Bíblia ajuda a entender. Aqui há sabedoria. Tá vendo? Apocalipse 13:18. Ou seja, não é leitura literal simples. Exige discernimento. Né? Vamos lá. O que o ChatGPT entende sobre a marca 666? Certo? O número 7 é a plenitude, perfeição na Bíblia. O número 6 é incompleto, humano, imperfeito. Certo? Então, ele faz a seguinte conclusão. 666, né? É a autossuficiência, é a humanidade tentando ocupar o lugar de Deus, certo? A imperfeição elevada ao máximo. Tá vendo? A imperfeição elevada ao máximo é a humanidade tentando ocupar o lugar de Deus. Autossuficiência humana, poder sem submissão a Deus, sistema que exalta o homem, o controle e o orgulho. Tá vendo? Então é isso que é a marca da besta. E é exatamente isso, autossuficiência, poder sem submissão a Deus. É isso que a elite quer fazer. É isso que a elite quer fazer, para poder entregar tudo isso pronto na mão do anticristo. É Satanás, certo? Vamos lá. Na testa ou na mão, o que significa? Testa, mente, pensamento, crenças, mão, ação, prática, comportamento. Então não tem nada a ver com chip,
Ah, que o chip, vai pôr o chip, tá marcado. Não, você não é obrigado a aceitar isso não. Entende? Porque a marca, quando é na testa e na testa significa mente, pensamento, é o que você está pensando. Na mão significa ação, prática, comportamento. Então, certo? Então, vamos lá. Então, marca da besta. Pensar e agir segundo o sistema contrário de Deus. Não é só o que você acredita, nem só o que você faz. É coerente entre mente e prática. Agora, olha o que é o selo de Deus. O que eu fiquei impressionado foi com isso daí. O que é o selo de Deus? E o selo de Deus, como identificá-lo? Apocalipse 7,14 descreve o selo de Deus como estando na testa. Isso indica convicção, caráter, fidelidade consciente. Certo? O selo de Deus aparece ligado à perseverança, obediência por amor, fidelidade, mesmo sob pressão, testemunho de Deus. Certo? Testemunho de Jesus, perdão. Certo? Agora, olha como identificar na prática, sem paranoia. Como identificar, né, a marca e o selo. A marca da besta se revela quando valores do sistema são aceitos acima da verdade, obediência acontece por medo ou vantagem, consciência é sacrificada por conforto, Deus é deslocado do centro. Olha aí, consciência é sacrificada por conforto. Entendeu? Então por isso que muita gente está caindo aí nessa questão aí de se está confortável para mim, tá beleza. Entende? Então muita gente vai aceitar a marca porque é confortável para ela. Certo? Agora olha o selo. Olha o selo de Deus. A fidelidade mesmo com custo, a obediência nasce do amor, a consciência é preservada, Deus permanece no centro da vida. Então você precisa deixar Deus permanecer no centro da sua vida. E isso vai depender da sua fidelidade com todo o custo, mesmo com o que tiver que acontecer. A obediência nasce do amor, a consciência é preservada. Essa obediência nasce do amor é uma relação, né, com você e Jesus. E Jesus vai dando isso para você, certo? Vai dando o amor, né, a obediência nasce do amor, certo? Então, aí ele vai dar um resumo, tá vendo? Aí eu fiz uma pergunta essencial para ele aqui, continuando o raciocínio. Ótimo, obrigado. Um tópico, é o que eu quero falar, né? Do ser de Deus. É que existe um pertencimento não obrigatório, correto? Certo, o ser de Deus mostra que, nós lemos aí, vimos que o ChatGPT respondeu que o ser de Deus é uma questão de pertencimento não obrigatório. Você pertence a Deus se você quiser, é liberdade, certo? Para quem já conhece Deus, sabe que esse pertencimento é a Deus, né? Que é a Ele. Quem é cristão, você que é cristão, você sabe que você pertence a Deus. E eu coloquei aqui, para quem não conhece Deus, ou muito superficialmente, onde na Bíblia mostra o selo de Deus e como esse selo me aponta para Deus. Sendo que se um pertencimento não é obrigatório, a pessoa pertencerá a alguém, correto? Nós sabemos que é Deus, mas como o selo leva até a Deus? Então a pergunta que eu fiz foi essa. A gente sabe que é Deus, mas e uma pessoa que precisa de ter esse selo, mas não sabe de quem ela vai ser? Entende? Que são aqueles conversos da última hora, né? Ela vai estar sendo pertencente a quem? Porque aí hoje tem vários deuses, mas ela precisa ser pertencente a o Deus verdadeiro, certo? Como que ela vai saber quem é esse Deus verdadeiro? Aí ele fala, né? Pergunta excelente e tal. Aí ele vem aqui, ó, falando novamente, né? Sim, o ser de Deus é o pertencimento não obrigatório, né? Nós já vimos aí visto acima. Deus não força pertencimento, né? Ele revela, convida e confirma. O ser não cria o relacionamento, ele o autentica.
Tá vendo? O ser de Deus é uma autenticação de que você é de Deus, mediante o seu estilo de vida, mediante a relação que você tem com Deus. Não adianta você querer ser autenticado sendo de Deus sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, certo? Aí vem aqui, ó, onde a Bíblia mostra o ser de Deus. Há três textos chaves que se conectam. Apocalipse 7, 2 a 3, né? Não danifiqueis até que selemos na testa os servos do nosso Deus. Aqui aprendemos. O selo é dado aos servos, está na testa, vem antes do conflito final. Mente, consciência ali, ó, que é na testa. Certo? Apocalipse 14, 1. Tínhamos na testa o nome, tenham na testa, né? Tinham na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Isso é crucial. O selo tem nome. Nome na Bíblia significa caráter, autoridade, identidade. Efésios 1:13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo? Aí vem, ou seja, né? O selo não é visível fisicamente, ele é espiritual, atua na consciência, certo? Então, da mesma forma que o ser de Deus não é visível, certo? A marca da besta, ela é visível dentro das questões de opressão, certo? De imposição, mas mesmo assim ainda você escolhe, certo? Agora a pergunta central crucial, certo? Como esse selo aponta para Deus, para quem não o conhece, certo? Aqui está a chave bíblica. O selo aponta para Deus, porque ele carrega os atributos de Deus. É lógico, o selo vai apontar para Deus porque ele tem os atributos de Deus. Um selo de Deus não vai apontar para o diabo. Você concorda comigo? Que o selo de Deus não pode apontar para o diabo? Não pode. Ele tem que apontar para Deus. Certo? Por isso que o diabo só tem marca. Porque ele é negador de tudo que Deus fez. Então ele tem marca. Entende? Porque se ele tivesse um selo, o selo dele seria faça o mal, mate, roube, as pessoas não iam. Não ia convidá-lo. Quer dizer, as pessoas não iam convidá-lo para entrar na vida delas. Não iam convidar Satanás. Muitas pessoas estão convidando Satanás para entrar na vida dela. Hoje em dia, sim, estão. Como? Para ter dinheiro, para ter posse, para ter fama. Isso aí é totalmente um caráter de Satanás. As pessoas estão se vendendo para ter o caráter de Satanás. Certo? É muito simples de ter o caráter de Satanás. É só você transgredir as coisas de Deus. Não precisa fazer pacto com o diabo, não. Certo? Agora, o selo aponta para Deus porque ele carrega os atributos de Deus. Na Bíblia, um selo verdadeiro contém nome e autoridade. Olha aí. Ele está explicando como identificar o selo de Deus na Bíblia. Na Bíblia, o selo verdadeiro contém nome, autoridade e domínio. Né? Tá vendo? Isso vem de um princípio bíblico antigo. Exemplo, selos reais. Onde esses três elementos aparecem juntos? Agora que isso aqui é importante. Onde que nome, autoridade e domínio aparecem juntos? Aonde? Na Bíblia. Aonde? Lê aí na tela. Pode ler na tela. Lê na tela. Onde que aparece? Êxodo 28 a 11. O mandamento do sábado. Ali aparece nome do Senhor, Criador, nome que é o Senhor, autoridade que é o Criador, e domínio, céus e terra e mar. Entende? Isso é o ChatGPT me respondendo. O ChatGPT nem sabe que eu sou adventista, porque eu não falei nada com ele. Olha o que o ChatGPT me respondeu. Você está vendo isso? Por isso, muitos teólogos entendem que o ser de Deus não é um símbolo arbitrário, mas um sinal que aponta para quem ele é. Tá vendo? Tá apontando. O sábado é o ser de Deus. O sábado é o ser de Deus.
Mas a quem não conhece a Deus, aqui entra algo muito bonito e profundo na Bíblia, Romanos 1, 19 e 20. O que Deus se pode conhecer é o que Deus se pode conhecer é manifesto, sendo percebido por meio da criação. Ou seja, antes da pessoa saber doutrina, antes de entender teologia, o selo aponta para o Criador. Olha aí, tá vendo? E confirma mesmo ser o seu sábado. Porque olha aí, para uma pessoa saber, né? Porque a pergunta que eu fiz pro ChatGPT aqui foi essa aqui, ó. Olha a pergunta que eu fiz pro ChatGPT. Mas quem não conhece a Deus? Olha aí. O próprio ChatGPT respondendo, olha, e colocando Romanos 1, 19 a 20. O que Deus se pode conhecer é manifesto, sendo percebido pelo meio da criação. Tá vendo? Então, ou seja, antes da pessoa conhecer Deus, né, ela não precisa saber doutrina, antes ela não precisa saber teologia. O selo aponta para o Criador. Então ela vendo a criação, ela sabe quem é Deus. Isso é lógico demais e bonito. Igual o próprio ChatGPT falou. O ChatGPT falou que é bonito. Eu acho bonito. O ChatGPT também está achando. E aí, o que você acha? Um sistema totalmente mundano. Porque ele mesmo falou que era um sistema baseado em teorias humanas. E aí, o humano não é pecador? Tá vendo? Então, como o selo leva até Deus, aponta para o Criador leva à pergunta quem ele é, isso leva ao caráter, o caráter leva à revelação plena em Jesus, tá vendo? O selo não termina em si mesmo, ele conduz ao relacionamento. E por que isso não é obrigatório? O selo identifica, não constrange, ele respeita a consciência. Ele só faz sentido se for aceito. Sem liberdade não há amor, não há adoração, não há selo legítimo. Tá vendo? E ainda o ChatGPT fez uma comparação final aqui muito legal. Olha para você ver a comparação que ele fez. Selo de Deus aponta para o Criador. Marca da besta aponta para o sistema. Selo de Deus atua na consciência. Marca da besta atua por coerção. Selo de Deus revela pertencimento. Marca da besta impõe domínio. Selo de Deus convida ao relacionamento. Marca de Deus exige submissão. Tá vendo? Então, meu amigo, o selo de Deus é o sábado. Se você fizer esse mesmo trajeto de perguntas no seu celular, no seu computador, o ChatGPT vai responder a mesma coisa. Então é irrefutável um software humano que se assume ser alimentado por ideias carnais, ideias de humano, teologia, filosofia, ideias de humano. E a ideia de humano é o que é? É uma ideia pecadora, não é? Mas aqui ele está usando totalmente a potencialidade dele dentro de uma lógica, fazendo ele está tendo uma visão do que é Satanás, do que é a marca da besta, e está tendo uma visão do que é Deus e do que é o que é o selo de Deus. Como que ele sabe o que é Deus? Porque Deus se revela na Bíblia. E como que ele sabe quem é Satanás? Porque Satanás se revela na maldade no mundo. Então é irrefutável. É irrefutável, é irrefutável. Deixe os seus comentários. Nos ajude aqui, né, inscrevendo no canal, para que mais pessoas vejam esse vídeo. Entenda que Deus é um Deus de liberdade para o adorar. Ele não obriga. E a marca da besta já exige uma submissão. Ela fala, ó, para você ter isso, você tem que me adorar. Que é o que vai acontecer. Para você ter sua liberdade, você vai ter que aceitar a minha marca. Tá vendo? Então, o que acontece? Deus continua sendo o mesmo. Satanás vai tirando
tudo do ser humano, vai acabando, destruindo o ser humano, ofendendo a criação de Deus. E o que ele faz? Para o ser humano não sofrer tanto no mundo, ele exige submissão para que o ser humano tenha as coisas para ele sobreviver e se sentir bem, mas ao mesmo tempo, quando o ser humano aceita isso para ele se sentir bem, ele é marcado com a marca da besta e marcado para o fim, para a destruição final, certo? Olha só a covardia de Satanás. Ele tira os recursos do ser humano, e para que o ser humano tenha esses recursos, ele exige uma submissão, e ao o ser humano aceitar a submissão, ele é perdido. Ele é perdido. Certo? Então ainda há tempo. Ainda há tempo. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo. Vou deixar todos os dados na descrição, inclusive essa conversa que eu tive com o ChatGPT. Ok? Para que você confirme, copie os textos e faça sua própria pesquisa. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo encontro aqui no canal Papo para Pensar. Fique com Deus, fique na paz.